Com relação ao Gustavo Lima, as pessoas tendem a ter uma boa vontade muito grande, mas a investigação sobre ele é muito séria e ele tem a sua prisão preventiva decretada. Um detalhe, o Gustavo Lima está no Brasil? Essa informação ninguém tem conhecimento, porque caso ele esteja fora do Brasil, não é porque não está aqui no território brasileiro que ele não pode ser preso, né? Se ele for detectado aí, se alguém passar a informação, o Gustavo Lima está nos Estados Unidos, as autoridades competentes podem fazer a prisão do Gustavo Lima nos Estados Unidos e extraditá-lo aqui para o Brasil, assim como aconteceu com muitas das pessoas que estavam nos atentados de 8 de janeiro, né, que invadiram lá o Congresso Nacional. Muitas delas estavam fora do país, mas ao serem descobertas, elas simplesmente foram trazidas de volta ao Brasil e hoje cumprem aí as suas penas. Então o Gustavo Lima vai ter que se apresentar, ele vai ter que prestar contas à polícia, vai ter, claro, todo o direito de uma ampla defesa, vai poder se explicar, né, por que o nome dele foi atrelado à prática aí da promoção e a divulgação de jogos ilegais, associação, né, a essa organização que pratica e promove jogos ilegais e também lavagem de dinheiro. Aliás, a Justiça já bloqueou os bens, também e também imóveis do cantor Gustavo Lima. Eu vou ler a nota aqui, ó. A Justiça decreta a prisão de Gustavo Lima em caso sobre bets. A Justiça de Pernambuco determinou a prisão preventiva do cantor Gustavo Lima no âmbito da Operação Integration. As informações foram divulgadas inicialmente pelo jornal A Folha de São Paulo. A Justiça pernambucana também determinou o bloqueio de todos os imóveis registrados nos CPFs e CNPJs ligados ao cantor, além de bloqueios de contas bancárias e aplicações financeiras. A decisão foi proferida pela juíza Andréia Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça de Pernambuco. A magistrada aceitou o pedido da Polícia Civil Pernambucana, rejeitando todos os argumentos do Ministério Público, que solicitou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Segundo a juíza, uma aeronave que transportou Gustavo Lima na volta da viagem para a Grécia pode ter deixado no exterior 2 investigados do caso. O José André da Rocha Neto, que é o dono da casa de apostas A Vai de Bet, que a gente vê aí o Gustavo Lima com a camisa, e a mulher dele, a Aisla Rocha. O juiz destacou que Nivaldo Batista Lima, o nome verdadeiro do Gustavo Lima, demonstra uma alarmante falta de consideração, olha isso, uma alarmante falta de consideração pela justiça. Sua intensa relação financeira com esses indivíduos, que inclui movimentações suspeitas, levanta sérias questões sobre a própria participação em atividades criminosas. Segundo a juíza, não existe no momento nenhuma outra medida cautelar menos gravosa capaz de garantir a ordem pública. A defesa do cantor ainda não se manifestou. A operação é a mesma que a advogada e a influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa. Na ação, a Polícia Civil Pernambucana investiga uma organização criminosa que praticava lavagem de dinheiro e a exploração de jogos ilegais. No dia em que a operação foi deflagrada, a Polícia Civil de São Paulo apreendeu um avião que pertencia à Balada Eventos, empresa de Gustavo Lima. O advogado da empresa afirmou que a aeronave havia sido vendida para a empresa JMJ Participações, de André da Rocha Neto, dono da Vai de Bet. Mas a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, informou que nada disso. O proprietário do avião era mesmo o Gustavo Lima. Então, realmente a situação do Gustavo Lima começa a se complicar, né? Primeiro por uma suposta mentira, né? Quando ele nega que o avião que tenha sido aí alvo da investigação fosse dele. Ele diz, não, esse avião era meu, mas eu já vendi. Vendeu para quem? Para o dono da casa de apostas. Mas a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, simplesmente não concorda com essa informação, vem a público e diz que o avião pertencia, sim, ao Gustavo Lima. Então, gente, é uma operação muito séria. Outros influenciadores podem estar na mira da justiça, né? Eu tenho certeza que tem muita gente nesse momento que tá, não tá passando nem Wi-Fi, essa que é a bem da verdade, né? Não tá passando nem Wi-Fi. Por quê? Porque realmente esse enriquecimento
desproporcional, absurdo, mansões, jatos, iates, dinheiro a rodo, tem que ter uma explicação. Foi através da música, foi através da prática, né, de crimes, isso a justiça vai poder determinar. Enquanto isso, gente, o Gustavo Lima vai ser preso, é isso. Cabe recurso, cabe recurso. Os advogados dele, com certeza, já estão trabalhando para que essa decisão seja revertida, assim como os advogados da Deolane também tentaram fazer. Mas, se isso vai se sustentar, se isso realmente vai ser acatado pela justiça, depende aí do conjunto probatório, né, que vai ser colhido a partir das investigações. Quando a Deolane recebe, né, o pedido de prisão, o nome do Gustavo Lima ainda não fazia parte de uma forma efetiva dessas investigações. Então, nesse processo, nesses dias que foram se passando, talvez, né, tenham encontrado provas suficientes ou então indícios suficientes para que o nome do Gustavo Lima também fosse inserido nessa investigação. E hoje, nesta segunda-feira, ele tem o seu nome decretado, sua prisão decretada pela justiça. É uma questão humilhante, né, gente? Imagina só o Gustavo Lima, o embaixador, um cara que tem fã-clube espalhado, né, pelos 4 cantos do país, é um cara respeitado, é um cara que realmente tem um status assim gigantesco, diferentemente da Deolane, que atende a um público grande, mas um público específico, um público, né, com todo o respeito, desprovido de inteligência, um público, né, muito jovem, né, pessoas ainda que estão em formação e que não têm aí aquele discernimento para entender que os conteúdos da Deolane são algo positivo. O Gustavo Lima não. O Gustavo Lima é outro patamar. O Gustavo Lima é um cantor top, né? O Gustavo Lima é um cantor que atinge todas as camadas sociais, é um cantor que é respeitado e querido por todo o Brasil. Então, é de se assustar. É claro que nós estamos chocados, né, com o envolvimento ou suposto envolvimento do nome do Gustavo Lima nessas investigações. Detalhe, o Gustavo Lima não se manifestou, né, tanto através das suas redes sociais quanto, né, através de uma nota oficial enviada aos veículos de imprensa. Isso ainda não aconteceu. Temos que saber também onde se encontra Gustavo Lima, quanto tempo ele tem para poder se apresentar às autoridades policiais, porque se a prisão está decretada, ele tem que se apresentar. Ou ele vai ser considerado um foragido da justiça. Vocês já imaginaram isso? Procura-se Gustavo Lima e a foto dele de procurado seria algo realmente desproporcional, né? Seria algo realmente, eu digo desproporcional no nosso imaginário, né? Porque eu acho assim, não importa se você tem dinheiro, não importa se você tem o reconhecimento, se você tem status profissional e se você é um cara querido do grande público. Se você cometeu crimes, é cadeia, meu irmão. É cadeia, né? A gente tem que parar. Aliás, um dos grandes defeitos do Brasil... Um dos grandes defeitos do Brasil como país é justamente privilegiar quem tem dinheiro ao cometer crimes. E isso não pode acontecer, né? Se o pobre comete crime, tem que ir pra cadeia, mas se o rico comete crime, ele também tem que ir pra cadeia. Independente se ele tem condição de ter acesso a um bom advogado, se ele tem aí, né, realmente um respaldo muito grande jurídico, no âmbito jurídico, se ele cometeu crimes tão sérios como ele vem sendo apontado, ele tem que responder por isso. E é claro que ele vai ter todo o direito a uma ampla defesa, né, com um corpo de advogados muito competentes, e vai ter que se explicar por que ele teria dado guarida para pessoas que estão aí com o mandado de prisão decretados, porque eles estavam todos eles juntos na Grécia, né? Mas o Gustavo Lima retorna ao Brasil, inclusive para realizar todos os shows que ele vem realizando. Fez uma participação com o Zezé, aliás, o Zezé com a voz extremamente prejudicada. Ele fez participações no Rock in Rio, ele fez show em Jaguariúna, fez show em São José dos Campos, tudo isso num período muito recente. Mas os donos da casa de aposta, os donos da Vai de Bet, simplesmente não apareceram. E eles teriam sido, né, de acordo aí com as investigações preliminares, teriam sido ajudados pelo Gustavo Lima a se evadir do país. Isso é muito sério. Você dá guarida para quem é procurado da justiça, trata-se aí de um crime, não é verdade?
Pois é, ele disse que ia ficar um ano sem cantar. A gente não sabe se o Gustavo Lima já, né, tinha conhecimento de alguma questão que isso pudesse, né, recair sobre ele. Ó, entenda como e por que a justiça mandou prender Gustavo Lima. A Justiça do Estado de Pernambuco decretou nesta segunda-feira a prisão preventiva do cantor sertanejo Nivaldo Batista Lima, conhecido pelo nome artístico Gustavo Lima, e do empresário Boris Maciel Padilha. A ordem assinada pela juíza Andréia Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal de Fortaleza, pode ser cumprida a qualquer momento. De acordo com a decisão a qual a reportagem teve acesso, a polícia representou pela prisão do cantor e do empresário, mas o Ministério Público foi contra. Aliás, pelo que eu estou percebendo nessa história, o Ministério Público está querendo soltar todo mundo, né? O Ministério Público queria a soltura da Deolane, o Ministério Público queria a soltura da Solange Bezerra, o Ministério Público queria a soltura de todos os envolvidos nessa fase inicial da Operação Integration. Já a justiça, né, a magistrada responsável pelo caso, os desembargadores também que fizeram aí tiveram aí que fazer o julgamento dos apelos que foram feitos, dos pedidos, né, das defesas da doutora Deolane e de sua mãe. Eles estão sendo contrários aí à decisão do Ministério Público. A juíza do caso acolheu o pedido dos investigadores. Soma-se a isso que o Poder Judiciário não se submete aos clamores populares, nem se norteia pela opinião pública, pois sua função é aplicar a lei com imparcialidade e justiça. Não pode tampouco ser influenciado pelo poder econômico ou pelo status social dos investigados. Isso é perfeito. Isso é perfeito. Aliás, a minha internet parou de funcionar aqui, Leque. Não sei por que não está abrindo aqui o meu chat para eu ler o meu pessoal. De acordo com o registro do Banco Nacional de Mandados de Prisão, o sistema do Conselho Nacional de Justiça, que unifica as ordens prisionais de todo o país, o motivo da prisão de Gustavo Lima é uma investigação pelo suposto crime de lavagem de dinheiro, que está tipificado em uma legislação específica fora do Código Penal. Além disso, a prisão é de natureza preventiva, ou seja, há uma medida de urgência, ou seja, neste momento, Gustavo Lima é procurado pela polícia, né? Caso ele não se apresente, eu acredito que ele vá se apresentar de livre e espontânea vontade, nesse momento ele é considerado um foragido da justiça. Ele tem a prisão decretada e ainda não se manifestou, ainda não apareceu, ainda nós não sabemos o paradeiro do Gustavo Lima. Que situação, gente, que situação, quem diria? Um dos maiores cantores do Brasil, né, um dos caras mais representativos da música brasileira, está procurado pela polícia. É procurado pela polícia por lavagem de dinheiro e participação aí nessa atividade, nessa Operação Integration, né, que fiscaliza aí a promoção, a divulgação de jogos ilegais e também lavagem de dinheiro. E tudo isso, gente, sendo monitorado de perto, inclusive pelo crime organizado. A organização, né, teria lavado dinheiro para o crime organizado. A movimentação da Operação Integration, melhor dizendo, teria aí sido utilizada para lavar dinheiro de facções criminosas. É extremamente grave. Até o momento, o caso ainda está em fase de investigação. Na última sexta-feira, o Ministério Público de Pernambuco divulgou uma nota afirmando que, para embasar a acusação formal, seriam necessárias algumas diligências complementares às que já foram levadas a efeito pela Polícia Judiciária do Estado de Pernambuco. Isso significa que nem Gustavo Lima, nem Deolane estão oficialmente no banco dos réus. Para que isso aconteça, a promotoria precisa oferecer uma denúncia, né, que a justiça decidirá se aceita ou não. Ou seja, né, os promotores agora vão ter... Olha a situação como está degringolando, olha a que ponto está chegando, né, a que fase está chegando a Operação Integration. Obrigado, Leque, obrigado, querido. A Operação Integration, os promotores acatando aí tudo que a investigação vem colhendo, eles vão apresentar ou não as denúncias à justiça. E aí, se a justiça acatar, meu irmão, Gustavo Lima e doutora Deolane no banco dos réus. Já pensou uma situação dessa? Vocês já pensaram? Já pararam para pensar o que seria, em termos de escândalo, né? Em termos de
Gente, a gente não tá acostumado com esse tipo de situação, né? Pessoas famosas, pessoas que realmente movimentam milhões aí nas redes sociais. O Gustavo Lima eu entendo, né? Gustavo Lima é talentoso, Gustavo Lima tem arte. A Deolane eu não consigo entender por que ela é tão seguida. Mas, enfim, não é esse o mérito da questão. O mérito é, já pensou que reviravolta e quantos influenciadores, quantas pessoas que enriqueceram de forma absurda, né? De uma forma assim que a gente fica atônito, inexplicável, né? Através de divulgação, só isso que fez a pessoa ter 50 jatos, 60 casas fora do país, mansões, iates, e torram dinheiro e põe tudo isso para quem quiser ver na rede social. Vocês já pararam para pensar quantas pessoas que podem estar nesse momento alvo dessa investigação, mas que ainda não tiveram os seus respectivos nomes divulgados pelas autoridades competentes? É impressionante. Ó,